Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional, nosso jejum de 21 dias, confessando, crendo, o Senhor é o Deus que nos sara, amém? A cura está na cruz, louvado seja Deus. O Senhor Jesus carregou na sua vida, no seu corpo, no seu sacrifício. Ele levou naquela cruz todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Para quê? Para que você seja livre do pecado, da enfermidade, amém? Nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, pelo seu dom inefável, pelas escrituras sagradas que nos afirmam aquilo que Deus é. Você conhece a Deus pelo que a Bíblia diz. Você não conhece a Deus porque alguém falou sobre Deus. Você conhece a Deus porque a Bíblia define Deus. Aleluia. Jesus é a palavra encarnada e Ele é a expressão exata do seu ser, diz a Bíblia, do ser de Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Se você quer saber como Deus é, como Ele faz e pensa, olhe para Jesus. Amém? Então, ler os evangelhos é ver Deus em ação, curando, libertando. Jesus tinha um ministério de curas, de expulsão de demônios, anunciava o reino de Deus e manifestava o poder desse reino. Assim nós também, amém? Em nome do Senhor Jesus, fomos chamados para implantar o reino de Deus na terra, para estabelecer a vontade do Pai na terra. Que Deus te use com graça, poder, que o Senhor use você para realizar muitos milagres na vida de muitas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Que você seja cada vez mais iluminado nos olhos do seu coração para ver a bondade do Pai. Deus é bom, perfeitamente bom, em o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, bem-vindos, bem-vindo, Cláudia, amém, Diego, amado, Igor, amém, amém, Laut, amém, Michele, Máximo, Nelly, bom dia, Samara, amém, Fabiano, bom dia, Jennifer, Esther, Enir, Adão, Jean, bom dia, Everton, bom dia, amém, os irmãos da Videira de Lajeado, Nássara, Edipo, Marla, aleluia. Bom dia, amados irmãos, bom dia, pastor Guilherme, Ana Paula, pastor Juan Pablo também, professor Dionei. Que bênção, hoje o nono dia, amém, em nome de Jesus, permanecemos firmes, amém, confessando a palavra, crendo nos milagres, louvando a Deus. Quando você louva, você mantém as portas da graça abertas. Amém. Deus abrirá muitas portas de favor na sua vida. A maneira de você cruzá-las, diz a Bíblia, é com ações de graça. Então não reclame em nome de Jesus, mesmo que você esteja enfrentando enfermidades neste momento. Lembre-se do que Paulo disse. Eu me gloriarei, eu terei muita alegria por passar por fraquezas. Fraquezas, a palavra anestéia, significa muitas vezes enfermidades. Amém? Você não se alegra pela enfermidade. Ai, Senhor, obrigado porque eu estou aqui com mal. Obrigado por esse mal. Não. Você se alegra na palavra de Deus, nas Escrituras, porque o Senhor promete, amém, que você viverá com saúde, o Senhor garante a cura, você louva a promessa, a palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Amém? Deus é bom, louvado seja o Senhor. Aleluia. Então hoje capítulo 9, amém, o tema é do céu só vem coisas boas. Amém? Do céu só vem coisas boas. Tiago 1, 16, 17 diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O versículo é rico. A Bíblia diz o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia é a verdade, amém? Nós não vivemos de conceitos de pessoas, nós não vivemos de uma informação de alguém, nós não vivemos de acordo com os sentimentos físicos, nós devemos viver pela fé no que está escrito. E Tiago diz, não se engane, não se engane. Por quê? Porque muitas pessoas são enganadas pelos sintomas, são enganadas pela religião, são enganadas por um ensino errado. Não os enganeis, toda boa dádiva, tudo que é bom, dom perfeito, todo bom favor, todo presente do céu, tudo que vem do céu
é bom. Amém? Então tudo que é bom vem do céu, tudo que é mal não vem do céu. A enfermidade é má ou é boa? É má. A enfermidade vem do diabo. A cura é boa, vem dos céus. Amém? Jesus disse, se você é pai e sabe dar pão ao filho que pede pão, você não lhe dá uma pedra. Se ele pede um ovo, você não lhe dá um escorpião. Você sabe dar boas coisas ao seu filho. Quando ele pede, quanto mais? Aí defina, estabeleça o limite para quanto mais. Quanto é o quanto mais? Quanto mais é muito mais abundantemente além do que você pensa ou imagina, diz a palavra de Deus. Quanto mais o seu Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então, se você pede, ele vai dar. Amém? Peça e confia. Amém? Quando você pede em nome de Jesus, o Pai dá. Aleluia. Um dos textos fascinantes, né? João 14, João 16, quando Jesus diz assim, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, ele vô-lo concederá. Tudo. Não é uma coisa sim, a outra não, talvez dê, quem sabe. Se for a vontade de Deus, não está escrito assim. Está escrito, tudo que você pedir em meu nome, meu Pai lhe dará. Amém? Para que a vossa alegria seja completa, disse Jesus. Amém? Deus quer que você viva alegre. Amém? A alegria é a força do Espírito na nossa vida. Amém? Quando você tem força, você destrói, amém, as muralhas no nome do Senhor Jesus. Bem, então veja que Deus manda coisas boas. Então Deus não vem, como uma vez eu vi um pastor falando que Deus levou uma criança. Então essa criancinha que Deus levou é porque ele olhou e viu uma flor nessa terra. Era essa criança. Então Deus veio e recolheu essa criança para o seu jardim celestial. Né? Como Deus estivesse, então, recolhendo a vida para plantar no seu jardim devido à beleza, à formosura. A Bíblia não diz isso. Isso é só pensamento humano, isso é poesia de consolo, se pode-se dizer assim. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz, amém? Entendendo algumas coisas ou não entendendo, nós devemos alimentar nosso coração com a fé na palavra de Deus. Não podemos nos apoiar no entendimento próprio. Nós devemos confiar sempre no Senhor. Amém? O que a Bíblia diz, tudo que é bom vem de Deus. Se é mal, não vem de Deus. O diabo é ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Jesus veio dar vida e abundância. Amém? Jesus faz um paralelo claro entre o que ele veio fazer e o que o diabo veio fazer. Então, se a família tem destruição, obra do diabo. Se a vida, se a paz, se a alegria, obra do Espírito. Amém? Tudo que vem do céu é bom. Por isso que Jesus nos ensinou a orar assim, bem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Por quê? Porque a vontade de Deus não é feita automaticamente na terra. A vontade de Deus não é feita automaticamente na terra. Existe um princípio estabelecido por Deus que os céus são do Senhor e a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então tem que existir uma concordância entre terra e céu e terra, para que a vontade de Deus seja realizada na terra. Se alguém pedir, Deus fará. Por isso que é muito importante nós nos movermos no Espírito, orando no Espírito. Você ora por propósitos de Deus. Talvez Deus esteja te usando para orar por algo que Ele quer fazer na terra. E você nem imagina isso, mas o Espírito Santo está orando. Quando um filho do homem concorda com os céus, então a vontade de Deus é feita, porque a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Amém? A autoridade sobre a terra foi dada aos filhos dos homens. Porque o diabo tem autoridade sobre a natureza? Porque o filho do homem, Adão, lhe deu. Adão lhe deu. Adão deu de mão beijada para Satanás a autoridade. Por isso que você vê na natureza muitas coisas contrárias à vontade de Deus. Porque o diabo atua na natureza. Jesus ia para o outro lado, no mar da Galileia, e surgiu uma tempestade. Quem gerou aquela tempestade? Foi Deus. Deus criou a natureza, então gerou a tempestade? Não. Foi o diabo se opondo à ida de Jesus até a terra de Gadara, aonde ele libertaria um homem. E Jesus repreende a tempestade. Jesus repreende a fúria do mar. Então veja que Jesus comandou a natureza. O Salmo 8 diz que Deus fez o homem menor, né, do que anjos e o coroou de graça, o coroou de glória. E lhe deu domínio e autoridade sobre todas as obras das suas mãos.
Quando Deus criou Adão e Eva, lembra, ele disse: eu vos dou autoridade sobre toda a criação. Então o homem tem autoridade sobre a natureza. Você pode comandar a natureza, amém? Você é o novo homem em Cristo Jesus. A autoridade está no nome de Jesus sobre todas as coisas. Então você tem que estar convencido, convencida que o que é bom vem de Deus. O que é mal vem do diabo. Então não existe nenhuma dor de cabeça que Deus manda do céu para você. Ai, Deus mandou essa dor de cabeça. Deus não manda coisas ruins. Jamais vem de Deus qualquer enfermidade para tratar, para disciplinar, porque Deus não tem isso nos céus. Nos céus não existe coisas ruins. No céu não existe tristeza. Apocalipse diz que ele enxugará toda lágrima, não haverá dor, não haverá morte. Aleluia, amém? Então o céu é um lugar de vida, de abundância, não há escassez nos céus. As plenitudes de paz, de alegria, de vida, é isso que há nos céus. Então quando nós pedimos que seja feita a vontade do Senhor, que o reino de Deus venha, vem com o que ele tem, amém? E Jesus diz: se eu expulso a Satanás, pelo dedo de Deus é chegado o reino de Deus até vós. Então quando o reino se manifesta, o diabo é expulso. Por isso, invoque o reino de Deus sobre a tua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio, sobre a sua obra nessa terra, aquilo que o Senhor te deu a fazer. Invoque o reino de Deus, amém? O reino de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então Deus deixa a marca de abundância, a marca de paz, de alegria. Quando Adão foi colocado na terra, ele foi colocado num jardim plantado por Deus. Encontra escassez lá. Encontra o espinho lá. Não tinha. Só surgiu o espinho, só surgiu a maldição, a escassez depois do pecado. O pecado originou a pobreza. O pecado originou as doenças. É por isso que a justificação anda de mãos dadas com a cura. Por isso que Pedro diz que ele carregou na cruz, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados para que nós, mortos para eles, vivamos para a justiça. E ele diz: por suas chagas fostes sarados. Então veja, a justificação, perdão dos pecados, justificação e cura. Justificação e cura. O justo viverá pela fé. Por que assim? Porque quando Deus elimina o domínio do pecado, ele elimina também o domínio da doença. Porque a doença é a filha maldita do diabo. A doença, a enfermidade são filhas malditas do pecado. Do pecado. Se Deus nos liberta do domínio do pecado, então as enfermidades morrem como frutos malditos da origem pecado. Amém? Por isso que Jesus disse àquele paralítico: perdoados estão os seus pecados. E depois mandou ele levantar. Amém? Então, se você celebra a justificação e celebra a justificação, saiba que a cura, aleluia, está disponível a todo aquele que crê na justificação. Aleluia. Por isso o Senhor é bom e nos ensina essas verdades. Amém? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Romanos 6,14, Paulo fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Então, eu não estou debaixo do domínio do pecado, porque eu vivo a graça. Amém? Quem é guiado pelo Espírito Santo não está sob a lei. Então, você que é guiado pelo Espírito Santo está debaixo da graça. Se você está debaixo da graça, não há domínio do pecado. Se não há domínio do pecado, não há domínio da enfermidade na sua vida. Louvado seja Deus, pode dizer aleluia. Bem, qual é o problema então? É que temos sido ensinados com alguma coisa que a Bíblia não declara. Amém? São pensamentos humanos, ideias de homens, justificação natural, tentando acomodar as escrituras aos fatos. Não, as escrituras estão acima dos fatos. A verdade é o que a Bíblia diz. Os fatos são reais, mas os fatos não são a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz. Amém? Então alguns dizem assim: às vezes Deus cura, às vezes Deus não cura. Bem, nós não sabemos, às vezes cura, às vezes não cura. Nós afirmamos aí isso às vezes até para consolo de nós mesmos e para mantermos o nosso coração, né, aliviado. Mas escrituristicamente falando, Deus não cura às vezes e às vezes não deixa de curar. Ele cura ou não cura, como se ele jogasse dados para escolher se vai curar você ou não. Não,
Deus não muda, a vontade de Deus é permanente, a Bíblia está firmada nos céus para sempre. Se Deus curou uma única vez, então ele abriu a porta de um caminho para percorrermos confiantes que ele fará sempre, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, por isso que nós não somos consumidos, diz a Bíblia. Amém? Então Deus não vai colocar o dia com 30 horas de sol e depois ele vai diminuir, amanhã ele resolveu fazer 2 horas de sol e aí a noite entra, ele fica experimentando no seu laboratório fórmulas novas para a gente poder viver a vida. Não, não, Deus é absolutamente estável, exato, e quando você pisa na verdade, confia nela, a Bíblia funciona. A palavra funciona. Então, dia após dia, louve ao Senhor pela cura. Agradeça ao Senhor pela cura. Sentindo os sintomas, os problemas, continue dizendo, louvado seja Deus, porque pelas chagas de Jesus eu fui curado. Amém? Bem, algo que você precisa saber sobre a cura divina. A cura divina nem sempre é instantânea. Nós vemos Jesus, por exemplo, falando a 10 leprosos. Vão e se mostrem ao sacerdote. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto eles iam. Então veja que não foi automático. Quando um pai chega para Jesus e fala sobre o seu filho, e Jesus diz, ele está curado, e o pai crê, no dia seguinte ele chega em casa e a Bíblia diz que ele começara a melhorar na hora que Jesus liberou a palavra, e ele foi curado. Então veja que às vezes a cura processual, amém? Ela é paulatina. Um homem de Deus chamado John Lake foi muito usado em curas divinas nos Estados Unidos, ministério na África também. Ele, num dos seus escritos, ele diz que achava que a cura gradual era melhor para as pessoas do que o milagre instantâneo. Por quê? Porque muitas pessoas com milagres instantâneos esqueciam de Deus. Ah, recebi minha bênção, eu recebi a cura. Eles agradeciam e iam embora. Mas aqueles que iam recebendo dia após dia melhoras, eles dependiam do Senhor, eles tinham uma salvação, que ia operando na vida deles, buscando a Deus, reconhecendo melhora após melhora. Esses se firmavam mais com o Senhor. Amém? A experiência dele é um fato, não é um fato. Às vezes a salvação na vida de alguém, né, o processo, a persuasão do Espírito vai levar um tempo até a pessoa se desvencilhar realmente das coisas do mundo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Bem, eu não sei exatamente se Deus quer curar ou se ele não quer. Às vezes sim, às vezes não. Olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu na minha casa, olha o que aconteceu na minha família. Nós não podemos julgar a Deus pelos acontecimentos. Deus não é definido pelo bom ou pelo mal da terra. Deus não pode ser definido, a sua bondade não pode ser definida porque ele me deu um carro, porque ele me deu uma casa, porque ele me promoveu, porque ele me deu dinheiro. Amém? O favor de Deus não está na minha vida só porque eu faço e tudo dá certo, tudo funciona. Não, às vezes pode ser que você vai parar numa prisão como Paulo e Silas sem entender o que você faz. Vai reclamar, vai duvidar ou vai louvar a Deus. Amém? A chave é louvar a Deus, porque isso é prova da fé. Você vai ser provado na sua fé. Paulo disse, aprendi a estar contente em todas as coisas, tendo muito ou tendo pouco. Como é que você aprende a estar contente em todas as coisas se nunca você passa por um caminho apertado? Se na aflição, se na dor, em vez de você louvar, você reclama, você não aprendeu a viver contente. Amém? Então tem que estar contente sempre. A chave é essa, acredite. A chave que mantém as portas da prosperidade, da cura, ou seja, das promessas e realidades de Cristo Jesus na nossa vida é o louvor. O louvor não como música apenas, mas, né, a música é um veículo. Mas o louvor, Pai, eu creio, graças te dou, porque em Cristo eu sou perdoado. Graças te dou, porque em Cristo eu sou curado. Amém? Então é a gratidão, ações de graça. Eu não preciso pedir aquilo que é meu,
eu agradeço aquilo que é meu. Eu não preciso pedir por perdão. Você pode falar, pastor, mas eu não tenho que confessar o pecado, perdão. Você não confessa o pecado, dizendo, Senhor, por favor, me perdoa, por favor, Senhor. Olha, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor me livre, que nunca mais eu farei isso. Eu confio em Ti, que o Senhor não vai me deixar fazer, mas, Senhor, por favor, me perdoa. Eu tenho que sentir mal, aquele mal-estar. Eu tenho que chegar 1, 2, 3 dias passando mal e sentindo um certo remorso, uma tristeza. E quando eu sinto que eu chorei, aí eu sou perdoado. Então, é o choro que te faz ser perdoado? Não, é o sangue. Não é a confissão que te faz ser perdoado, é o que Jesus fez. Amém? Então, veja, uma realidade. Amém? Uma realidade. Amém? Amanhã, nesses dias, eu vou falar sobre a superior aliança, né? As promessas, os fatos e a aliança. Existem esses 3 na palavra de Deus. Você precisa saber disso para a sua fé ser ancorada cada vez mais na verdade. Então, em Mateus 8, aquela passagem muito conhecida, bela, mas temos que repetir, até que estejamos 100% persuadidos. A Bíblia diz sobre Abraão que ele estava 100% convicto. Ele chegou a um nível de estar 100% convicto que Deus era poderoso para fazer o que prometera. Por isso que ele foi fiel em levar seu filho ao sacrifício, porque ele estava plenamente convicto. Amém? Então Deus permite as experiências, permite o dia a dia para que a nossa fé seja apurada. Amém? Que o fogo ele possa apurar a nossa fé. A fé provada é mais preciosa que o ouro, diz a Bíblia. Amém? Você sabe quando o ouro é submetido ao calor, ao fogo, saem as escórias, ele se torna mais puro. A fé é assim. A fé tem que ser santificada. Ela tem que ser purificada. Por isso você deve orar em línguas, porque Judas diz que nós devemos edificar a nossa fé santíssima orando no Espírito. A fé santíssima é uma fé purificada, uma fé mais pura, mais nobre. Compreende isso? Assim como o ouro, diz a Bíblia. Então Jesus está no Sermão do Monte, as multidões ouvindo aquele belo sermão, mas havia um leproso ouvindo, provavelmente do lado oposto da multidão, porque o leproso não podia ficar entre a multidão. Ele era considerado imundo. E aí Jesus, certamente sabendo pelo Espírito, quando encerra o sermão, em vez de ir passando pela multidão, ele segue em direção ao leproso. E o leproso percebe isso, então se coloca no caminho e diz, Senhor, se tu quiseres, bem sei que podes me curar. Uau! Deus gosta quando você faz questionamentos cheios de fé. Amém? Uma coisa é você ir para Deus e falar, oh Deus, por favor, misericórdia, atribulado na alma. Você está falando com Deus como se falasse com um homem, com uma pessoa impotente, com uma pessoa que não pode fazer. Você tem que forçar Deus, então, você tem que ganhar Deus nos seus argumentos. Que nada. Esquece essa coisa carnal, religiosa, essa oração protocolar, né? Oh Deus, como se Deus de fato tem que ser um ser completamente adorado, exaltado no seu nome para que você possa ter acesso a Ele. Jesus ensinou, Pai que está nos céus. Isso fala de intimidade, amém? Quem conhece a Deus, então chama de Pai, porque isso envolve intimidade, amém? Então na sua intimidade, Jesus responde para o homem leproso, quero ser limpo. Questionamentos de fé, então, manifesta a vontade de Deus. Quero ser limpo. E esta é a vontade de Deus. Ele continua querendo, ele continua desejando cura, purificação, salvação. Aleluia. Tudo que é bom vem de Jesus que está nos céus. Ele é a garantia, amém. O Espírito Santo foi derramado dos céus, diz a Bíblia. Do céu vem um som, do céu vem o Espírito. Amém. Vida, paz, alegria, justiça, perdão dos pecados, aleluia. Então invoque a vontade de Deus, esse é o reino de Deus. Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que dava sobrevivência para Jesus é fazer a vontade do Pai. E ele também disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus é a vontade de Deus manifesta na terra. Se ele disse, quero, para o homem, ele continua dizendo, Deus continua dizendo, quero ser livre desse mal, ser livre desse mal, ser livre desse mal.
Louvado seja Deus. Assim, vida abundante seja sobre você, sobre a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Que Deus hoje, aleluia, manifeste mais da abundância da graça na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a obra do diabo, todo o desígnio de Satanás contra você. Nós repreendemos toda enfermidade, toda dor, todo mal, toda febre, toda inflamação, toda infecção. Saiam em nome do Senhor Jesus. Expulsamos a Satanás, expulsamos a Satanás. Declaramos o reino de Deus sobre a tua casa, declaramos sobre o seu lar, sobre o seu casamento, a paz do reino, a alegria do reino. Declaramos o mover do Espírito Santo sobre você, sua casa, seus filhos, seu negócio, que a unção do alto seja derramada sobre você, te capacitando a realizar o propósito de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Diga amém, se você crê em nome do Senhor Jesus. Então, a nossa confissão, queria ler a nossa confissão com você hoje, amém? Amém. Aqui, em nome de Jesus, escrevemos para você: não serei enganado pelo adversário, não serei enganado pelas pessoas. Tudo que é bom vem do meu Pai do céu. Tudo que é ruim vem do diabo. Eu rejeito todo mal sobre minha saúde. Em nome de Jesus, eu tenho a cura, eu tenho saúde, eu tenho paz e alegria em nome de Jesus. Eu fui completamente perdoado e não tenho culpa e condenação sobre mim. O domínio do pecado e das doenças não tem domínio, poder sobre mim, pela graça de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, viva aquilo que Deus tem para você, e certamente isso é muito bom. Celebre ao Senhor com a bondade, amém? Deus é bom. Há uma canção na Bíblia que o salmista cantava, que os reis, diante de batalhas, cantaram na edificação do templo, cantaram a seguinte frase: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Quando eles reconheciam e louvavam a bondade de Deus, o inimigo era destruído. O inimigo era destruído. O diabo veio para confundir você, para dizer que Deus não é bom. Ele age, ele cria o mal e ele põe a culpa em Deus. Não acredite nisso. Deus é bom. Amém? Louve a Deus pela sua bondade. Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Ele é bom. Amém? Louvado seja Deus. Dia mais que abençoado, favorecido, no nome do Senhor Jesus. Siga aí a programação que nós temos de oração, também de acordo com a igreja local, em nome de Jesus. Leia a palavra do dia, confesse a palavra do dia, decore, o versículo, partes do versículo, porque o milagre está naquilo que você diz, amém? A fé vem por estar ouvindo a palavra, e nada melhor do que você ouvir-se falando a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, abraço carinhoso a todos, amém? Felipe, Andréia, Anderson, amém? Lucimar, paz, amém? Júlio, amém? Não deixe de compartilhar a live também, em nome de Jesus, abraço, amém?